Graça e paz, irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente e compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 17, vamos fazer a leitura do verso 10 ao verso 14. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre os nossos irmãos. Que a Tua graça e o Teu amor, o Teu perdão esteja sobre cada lar nesta manhã. Nos instrua nesta manhã e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer a leitura do Provérbios 17, versículo 10 ao versículo 14. Versículo 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Esse versículo fala de dois tipos de pessoas diferentes e opostas entre si, o prudente e o insensato. O prudente é aquele que avalia situações e busca tomar decisões equilibradas. É uma pessoa receptiva a críticas construtivas e, biblicamente, é o que deseja fazer a vontade de Deus. Já o insensato não tem juízo, não aceita críticas e não pode ser contrariado. Faz tudo conforme seus próprios desejos e sem pensar nas consequências. Biblicamente falando, é aquele que não faz a vontade de Deus. Um comentário do pastor Silvio Dutra sobre esse versículo diz assim: uma simples repreensão verbal dirigida ao prudente será suficiente para produzir o efeito desejado de que ele venha corrigir seu caminho. O prudente não tem melindre. Sabe receber a repreensão como oportunidade de melhorar sua conduta ou comportamento. Já em relação ao insensato, ainda que seja açoitado 100 vezes, não produzirá qualquer efeito transformador em sua posição. Normalmente é melindroso, causador de contenda, não sabe discernir a repreensão, normalmente leva tudo para o lado pessoal ou da discórdia. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso o oficial impiedoso será enviado contra ele. O homem rebelde, ele sempre busca viver praticando o que é mal. É certo que ele há de receber um mensageiro cruel que será contra ele e não ao seu favor. E ainda que isso não ocorra em vida, certamente ocorrerá no dia da sua morte, quando receberá a justiça de Deus para o horror e o sofrimento eterno. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Imaginem o instinto materno de uma ursa, cujos filhotes foram roubados. O instinto dela é devastador. Ela fica extremamente furiosa e não poupará sua ira contra os autores, os quais terão que enfrentar toda a sua fúria e violência. Ursos irritados são estupidamente brutos e maus, mas os tolos e profanos são muito piores, segundo o provérbio. É nosso dever identificá-los e tomar cuidado para evitá-los. Existem 8 espécies de urso no mundo. Eu estive fazendo uma pesquisa e descobri que o urso panda foi recentemente considerado como da família dos ursos, que ele não era considerado. Então hoje são 8 espécies no mundo. Só na América do Norte existem 3 tipos de ursos: o urso grisalho, o urso do Alasca e o Kodiak. Um macho da espécie Kodiak chega a pesar 700 quilos. Se ele ficar em pé, se apoiando pelas pernas traseiras, ele pode chegar a 3 metros de altura. Se você tentar correr dele, ele consegue atingir a velocidade de 56 km por hora, ou seja, ele te alcança com facilidade. Se você erguer uma cerca para se proteger, a gente deve se lembrar que ele é capaz de romper um parafuso de 12 milímetros só com a mordida dele. Ou seja, não tem como fugir de um urso furioso. A gente sabe onde o urso vive e qual é a aparência dele. Então a gente pode facilmente evitar um urso, mas a gente não consegue evitar o tolo com tanta facilidade, né? Os tolos não demonstram nenhum temor a Deus, são profanos no falar, no agir, são arrogantes, egoístas, desprezam autoridades, desprezam correção. Eles justificam qualquer coisa que quiserem. Eles têm uma mente terrena, eles não têm misericórdia, eles não têm afeições naturais, eles têm um temperamento violento. É nosso dever aprender a identificá-los e tomar cuidado para evitar o tolo. Pode parecer um exagero no que diz esse provérbio de Salomão.
segundo o qual seria melhor encontrar uma ursa em tal condição, ou seja, furiosa, do que o insensato em sua astúcia, porque ele é menos racional do que o urso. O que parece indicar é que seria mais fácil se livrar e fugir da ursa do que do insensato, especialmente quando se trata de alguém que seja nosso conhecido, se torna mais difícil identificá-lo. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. São várias e insistentes passagens bíblicas que somos ordenados a não nos vingarmos a nós mesmos, a não retribuirmos o mal pelo mal, a injúria por injúria, porque mesmo nesses casos nos tornamos susceptíveis a sermos também julgados por Deus. Esse provérbio apresenta uma condição ainda mais grave, pois não fala em se retribuir mal por mal, senão mal por bem. A punição por esse tipo de ação é terrível, pois se afirma que o mal não se apartará da casa daquele que assim proceder. Nós temos um exemplo bem prático disso nas Escrituras, na família do próprio Salomão. Porque tendo Davi recebido o bem de Urias, que o servindo fielmente nas fileiras de seu exército, que se encontrava em batalha, retribuiu o seu bem, pagando-lhe com o mal, de um assassinato e um adultério. Por isso, Davi recebeu a sentença profética do Senhor contra ele, que o mal jamais se apartaria de sua casa. Alguns de seus próprios filhos se mataram mutuamente, e o próprio Salomão teve que executar Adonias, seu irmão, por tentativa de usurpar-lhe o trono. Parece que tudo isso não teria ocorrido na casa de Davi se ele não tivesse praticado aquele mal horrendo. Ele foi perdoado, mas teve que conviver, tanto ele quanto os filhos, com essas sequelas que eram resultantes do juízo de Deus que viera sobre a sua casa. Finalizando no versículo 14, começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja contenda. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Você já percebeu o quanto, na maioria das vezes, são coisas pequenas e simples que elegemos para estragar nosso dia, nosso relacionamento, nosso humor? Às vezes nos prestamos ao papel ridículo de iniciarmos uma discussão por conta de bobagem, de coisas que há possibilidades de serem resolvidas sem muito alarde ou com facilidade. Mas preferimos viver sobre a teoria da conspiração, achando que o mundo conspira contra nós. Somos vítimas de todo mundo. Ainda que isso seja quase natural por conta da limitação de nossa própria humanidade, que é carente, limitada e gosta de chamar a atenção para si, há um determinado momento que temos que ficar atento àquilo que estamos causando, com essa nossa necessidade de querer colocar tudo em pratos limpos. Às vezes, essa sede por justiça nos faz criar situações muito constrangedoras do que de fato resolver o problema. No ambiente do lar isso é muito comum. Como a gente se prende a bobagens, coisas insignificantes, e assim criamos um clima ruim, desnecessário, que não agrega nada a nós nem ao nosso lar. Às vezes, por conta de uma toalha molhada em cima da cama ou um calçado colocado no lugar errado, cria-se um verdadeiro circo de horrores dentro de casa. Aquilo que era tão simples de ser resolvido torna-se um alimentador de mágoas que vai marcar as vidas e as emoções de todos, inclusive das crianças, que não sabem como lidar com tais chiliques dos pais. Não quero dizer que os pais estão errados por ficarem bravos com o relaxo dos filhos ou os cônjuges ficarem bravos com o relaxo. Os pais devem chamar a atenção dos relaxados, dos desleixados e, entretanto, de maneira sábia, sem escândalo, sem necessidade de se decretar uma guerra contra coisas tão pequenas. Será que compensa a ofensa e o descontrole, a intriga, em função de coisas e situações que, havendo diálogo, pode ser resolvida de maneira simples e eficiente? Como diz o autor do Provérbios, começar uma discussão é como abrir uma brecha, iniciar algo destrutivo. Porém, saber lidar com aquilo que nos ofende de maneira adulta e sábia pode evitar muitos males desnecessários. Portanto, reflita aí você mesmo.
Como você tem se comportado nos ambientes da família, no ambiente de trabalho, no ambiente dos amigos? Será que as nossas atitudes dizem algo sobre a nossa maturidade? Reflita sobre esse provérbio. Terminamos aqui e peço que o Senhor os abençoe e os guarde no dia de hoje. Que o Senhor esteja sobre o seu lar, que os livre do mal. Amém.